Olá, como vocês estão do lado daí, meu povo? Vamos para mais uma aula neste canal. Hoje, uma aula prática, um caso lá do escritório de uma concessão de um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em que a gente teve reconhecimento de atividade rural. Vou falar um pouquinho como que foi reconhecer essa atividade, teve algumas situações bem específicas, por isso que eu achei muito legal a gente trazer isso em aula. Já vou passando aqui o nosso slide, deixa eu trocar aqui para vocês que vai ficar melhor. Aí, gente, quando a gente está falando de atividade rural, a gente precisa ter em mente algumas situações, tá? Para quem ainda não está familiarizado, né, com atividade rural, como reconhecer, o que a gente tem que pensar primeiro? A modalidade de aposentadoria que a gente está encaminhando. Por quê? Se a gente está falando de uma aposentadoria por idade, seja por idade rural ou por idade híbrida, que daí mescla rural com atividade urbana, a gente precisa ter em mente que a gente basta comprovar que aquela atividade rural exerceu. Eu não preciso pagar períodos por isso, não preciso indenizar, que nem a gente chama, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente estiver falando, então, de outra modalidade de aposentadoria, então a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, aí a gente precisa ficar atento. Porque quando a gente tiver que reconhecer atividade rural em aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de outubro, na verdade, a partir de novembro de 1991, guardem essa data, a gente precisa indenizar esse rural para que a gente possa computar, para que esse tempo de contribuição possa ser averbado, computado, tá, gente? Então, quando a gente está falando de aposentadoria por idade, rural ou híbrida, a gente não precisa se preocupar com indenização. Basta comprovar que a atividade rural foi exercida, né? Aconteceu. Quando a gente estiver falando aí numa aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim a gente precisa se preocupar que a partir, né, até outubro de 1991, eu também não preciso me preocupar com indenização. Basta eu comprovar que aquela atividade rural aconteceu. Mas a partir de novembro de 1991, aí sim, para aposentadoria por tempo de contribuição, eu preciso pagar para que ela seja computada, tá, gente? Então, isso é a primeira coisa, separar que tipo de aposentadoria eu estou pedindo para esse cliente. É por idade ou é por tempo de contribuição? Bom, segundo, a gente precisa saber o período que essa atividade aconteceu, justamente porque se eu estiver falando de um período na aposentadoria por tempo de contribuição, o período vai influenciar, porque conforme eu disse, né, me adiantei, até outubro de 1991 eu não preciso me preocupar com valores, mas a partir de novembro de 91, para a gente estar computando, a gente precisa sim reconhecer e então indenizar esse tempo rural, tá? Então, se eu estiver falando de um rural que aconteceu ali de 80 até 1990, eu não preciso me preocupar. Basta eu reconhecer a atividade, eu não preciso me preocupar com valores, com pagamento desse período, tá? Porque é anterior a 91, anterior a novembro de 1991. Então, primeira coisa, saber a modalidade de aposentadoria. Segunda coisa, saber o período que eu quero reconhecer a atividade rural. Terceiro, eu preciso saber que em períodos até setembro de 1996, então se eu estiver falando de uma aposentadoria, né, de um rural que aconteceu depois de 1991 e ainda aconteceu depois de 1996, eu preciso ter em mente que vai ter a incidência de juros e multa, além de, né, de eu ter que pagar a partir de novembro de 91, eu também a partir de setembro de 96, na verdade a partir de outubro, né, depois de setembro, eu também vou ter incidência de juros e multa. Eu deixei aqui para vocês, deixa eu aproximar aqui o artigo da IN que fala sobre isso, tá? Ó, parágrafo 2º, artigo 101, parágrafo 2º. A incidência de juros e multa, de que trata o parágrafo 1º, sobre a indenização, será estabelecida para fatos geradores ocorridos a partir de 14 de outubro de 1996. Gente, por que isso é importante? Para quem já está familiarizado com atividade rural, enfim, já está trabalhando na área há mais tempo, vai saber que antigamente, quando a gente não tinha isso estabelecido ainda para o INSS, quando a gente pedia a indenização de atividade rural, a gente reconhecia um período depois, né, a partir de novembro de 1991, o INSS já fazia guia sempre com juros e multa, mesmo nesses períodos até setembro de 1996. Então, o que a gente fazia? A gente pagava a guia, o cliente tinha lá computado, né, naquela época. Hoje em dia a gente tem a portaria ali que está meio cabulosa essa situação de reconhecer a atividade rural e indenizar períodos, na verdade.
mas a gente pagava guia e depois a gente tinha que entrar na justiça, né, com uma ação de cobrança para cobrar de volta esses juros e multas indevidos, né, que o cliente pagou. Mas hoje, como já está estabelecido isso para o INSS, né, já tem uma determinação sobre isso, hoje as guias até setembro de 96 elas já vêm, o INSS já faz sem juros e multa, então já vem certinho, tá, gente? Mas a gente teve essa situação. Mas é importante a gente ter essas ideias de marco, até já vou passar aqui, porque primeiro a gente pode pensar assim, se o cliente não quer indenizar nenhum período, olha, faz o cálculo até o rural que eu não preciso indenizar nada, porque eu não quero investir nisso, enfim, a gente já sabe que o nosso marco de reconhecimento vai ser outubro de 1991, tá? E daqui a pouco o cliente quer indenizar, mas não quer investir tanto, enfim, a gente pode estar pensando em privilegiar, né, o rural mais antigo, primeiro para tentar indenizar menos período, quanto mais antigo, melhor, porque daí ele consegue talvez pegar um pouquinho antes de 91, e também anterior a 96 ali, para ele não ter incidência de juros e multa, e esse valor não ser tão mais caro, tá? Então esses são os marcos importantes quando a gente estiver falando de atividade rural na aposentadoria por tempo de contribuição, porque que nem eu deixei aqui para vocês, na aposentadoria por idade rural e na aposentadoria por idade híbrida, eu não preciso me preocupar com indenização de período. Basta eu reconhecer que a atividade rural foi exercida ali no período que eu estou pedindo, certo, gente? Então, primeiro cenário que a gente tem que ter em mente quando a gente estiver falando de aposentadoria e atividade rural é estabelecer essas mudanças de modalidade de aposentadoria, vai mudar para atividade rural, para aposentadoria por idade vai mudar, para aposentadoria por tempo vai mudar, os períodos também mudam, então é importante a gente saber disso. Vamos ao nosso caso prático. É um caso lá do escritório, um caso recente, agora saiu mês passado, eu acredito. Muito recente e a gente ficou muito feliz com o resultado. Eu vou dar um spoiler, né? A aposentadoria foi concedida na via administrativa, então foi realmente um processo muito legal, que teve algumas nuances interessantes aí, por isso que eu trouxe ele em aula. Então, é um caso prático de um segurado homem. A gente solicitou a aposentadoria por tempo de contribuição na regra de pedágio 50%, porque o cliente tinha interesse de pegar a aposentadoria que ele alcançasse antes. Então, foi essa que a gente encaminhou. Essa era a mais interessante, porque era a primeira que ele alcançava, tá, gente? Olha lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês que tá curtinho, né? Como que eu faço, começando aí, pulando um pouquinho para a gente falar depois do rural em si, como que eu faço a organização dessas provas? Porque quando a gente tem atividade rural, se vocês trabalham com isso, né, quem já está trabalhando com isso, sabe que organizar os documentos é uma parte essencial para a gente conseguir deixar esse processo, toda essa história desse cliente bem desenhada para o servidor, para facilitar o entendimento do servidor e para facilitar o nosso entendimento realmente de como a história laborativa, né, do rural aconteceu na vida desse cliente. Então, a organização de documentos é muito importante. Eu trouxe aqui para vocês como a gente organiza lá no escritório, tá? Esses documentos aqui, que eu deixei aqui no quadrado, no retângulo, na verdade, são os documentos que são obrigatórios, não tem como a gente fugir, que é a procuração, né, gente, como a gente está encaminhando em nome do cliente, o termo de responsabilidade, tem na aula lá de requerimento administrativo, o modelinho, o que é esse termo INSS, tem sempre pedido, a nossa OAB, o documento de identificação do segurado, né? Nesse caso, a gente juntou a CNH e a carteira de trabalho também, se o segurado teve, né? Carteira de trabalho, enfim. Depois, eu deixei aqui a organização dos documentos rurais. Vocês estão vendo aqui que eu comprimi esses documentos, primeiro porque o INSS exige, tem um limite ali de tamanho de documento, então a gente sempre tem que deixar naquele limite para até poder encaminhar. E quando a gente está falando de atividade rural, a gente sempre gosta daqueles documentos bem antigos, que são os documentos contemporâneos aos fatos, que são os melhores documentos para a gente comprovar a atividade rural. Então, e geralmente são documentos ali, as notas de produtor, as terras, são documentos que na hora de digitalizar ficam bem pesados. Então, a gente sempre comprime ali, o próprio Tramitação Inteligente tem uma forma de comprimir ali que deixa o arquivo bem leve, inclusive fica de dica, a gente sempre usa. Então, eu dividi os documentos rurais dessa forma, porque ele tinha bastante prova, e tinha notas de produtor, uma por ano, a gente juntou, ele tinha as notas todas, documento de terra, tudo certinho. Então, eu dividi dessa forma. A autodeclaração é a que eu mando primeiro, porque fica muito parecido como
na hora de enviar lá no sistema do INSS, mais ou menos nessa ordem aqui que eu envio, já deixo sempre organizadinho assim, já me acostumei a deixar organizado dessa forma. Então, a autodeclaração, os documentos rurais, todos que eu juntei. Depois, na petição, quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver que todos esses documentos rurais, eu fiz uma lista, listei eles um por um na ordem que eu mando para realmente facilitar, gente. Vamos facilitar a vida, a nossa vida e a vida do servidor que vai analisar, tá? Porque daí ele fica olhando os documentos e a listagem que eu fiz ali, a explicação do que aconteceu, né? Enfim, que documento que eu estou juntando. E aí a prova vai começando a se desenhar e vai facilitando a vida do servidor que vai analisar esse processo. Então, deixei nessa ordem, e aí depois a gente tem o protocolo. Aqui, eu tive uma petição de cumprimento de exigência. Então, porque o servidor ele pediu para abrir uma exigência, para quem não sabe, quando o servidor ele fica em dúvida ou falta um documento que ele acha que é importante juntar, enfim, alguma coisa nesse sentido, o servidor ele pode abrir uma carta de exigência para que a gente se manifeste. A gente tem 30 dias para se manifestar, ou juntar o documento que ele pediu, ou enfim, retificar alguma prova, o que for. Então, nesse caso, teve cumprimento de exigência, eu vou mostrar no decorrer. E aí eu juntei. Não necessariamente a gente precisa juntar uma petição, às vezes é só juntar uma prova que ele pediu. Nesse caso, como ele estava pedindo para eu reajustar uma situação que ficou ali para ele, ficou confusa na autodeclaração rural, eu fiz uma petição de novo, reiterando como aconteceu, para que ficasse bem claro como que a atividade rural desse cliente foi desenhada, tá? Então, fica aqui a dica de como que eu organizo. Eu gosto de deixar bem fácil. Aqui tem a carta de concessão, então foi concedida, né? Dando um spoiler. Mas fica de dica de como que eu organizo, tá, gente? No requerimento, tá? Essa é a minha petição de requerimento. Eu sempre junto petição, gente. Se for uma aposentadoria por idade, que eu não tenho períodos para serem reconhecidos, eu junto uma petição simples, né? Bem objetiva. Mas quando eu tenho atividade rural, aí sim eu realmente abro um tópico específico nessa petição, listando aqui que eu falo, listei todos os documentos que eu juntei, tudo bonitinho. Inclusive, eu coloco aqui, colo trechos ali para realmente reforçar toda a prova que a gente tem. Nesse caso, as terras foram do avô, e aí o pai comprou do avô, teve todo esse desenhar. As terras eram em 2 municípios, então e elas eram vizinhas, então eu expliquei essa situação de serem terras vizinhas, porque a atividade rural aconteceu nos 2 municípios, então realmente para o servidor que vai analisar, não necessariamente ele está aqui em Santa Cruz, né, para saber que são municípios vizinhos, pode ser um servidor aí de uma outra localidade que não necessariamente precisa saber que são, então é o nosso dever comprovar. Então eu expliquei que realmente Santa Cruz e Veracruz eram municípios vizinhos, que as terras eram vizinhas, tudo mais. Eu vou mostrar no decorrer como foi. Mas aqui daí eu colo, por que eu colei isso aqui? Porque é um documento contemporâneo, do documento de terras, tá? Que eu expliquei, que eu juntei as terras e tal. E aí, nessa matrícula de terras, o avô aqui está qualificado como agricultor e o pai, quando ele comprou ali em 1983, que eu deixei explicadinho, o pai está qualificado como agricultor. Então, além de eles terem terras rurais, o que já é um indício de que eram famílias de agricultores, né? Não necessariamente poderiam eles ter terras e não serem agricultores, mas nesse caso eu gosto de juntar que as qualificações, eles eram qualificados na época como agricultores. Então, reforça toda a prova que a gente está aprovando que se tratava de uma família de agricultores. Então, eu gosto de colar quando vem uma certidão de nascimento do próprio segurado, ou certidão de nascimento dos irmãos, em que o pai e a mãe, enfim, geralmente o pai está qualificado como agricultor na época. Então, esses documentos eu gosto de deixar bem em evidência. Aqui eu expliquei, de novo, as terras rurais, né? Tudo conforme aconteceu. Eu não só junto o documento, gente, eu sempre faço essa listagem, porque facilita muito, tanto o servidor, quanto se por acaso fosse indeferido esse processo, a gente, na hora de ir para recurso administrativo ou de encaminhar essa aposentadoria na via judicial, eu já estou com tudo isso organizado, então vai facilitando a nossa vida. Então, eu acho muito importante. E aí, de novo, eu abro o tópico específico, falo ali que atividade rural, tal, listo todos os documentos. Aqui, gente, a atividade rural, ela toda era anterior a 11 de 91. Deixei para vocês aqui. Então, ele não teve que indenizar nenhum período, porque era de 82 a 1990. Depois eu vou falar o marco de 1990, por quê, tá? Mas é o dia imediatamente anterior ao dia que ele assinou o primeiro vínculo urbano, que daí, de fato,
Quando ele assinou aquele primeiro vínculo urbano, então ele assinou em 1º de fevereiro de 90, né, um dia depois desse dia que a gente está pedindo rural, ele de fato assinou por anos, né, longos anos, e aí ele deixou a atividade rural e veio para o meio urbano, tá? Então, essa é o meu marco temporal. E aqui o início eu considerei os 10 anos, porque a gente tinha prova, ele realmente exerceu a atividade rural desde os 10 anos. Tínhamos notas sobre isso, tudo mais, era o contexto desse cliente, apesar de ser anterior aos 12 anos, a gente conseguiu reconhecer direto na via administrativa, depois eu vou mostrar para vocês, porque o servidor analisou realmente muito bem todas as nossas provas, o cliente tinha provas, então realmente ficou um processo muito interessante e bem completo. Então, o marco temporal ali eu considerei do aniversário de 10 anos dele até um dia anterior ao primeiro vínculo de emprego desse segurado, que daí, de fato, nesse primeiro vínculo de emprego, ele deixou a atividade rural e foi viver no meio urbano. Aqui deixei, gente, eu sempre recomendo a leitura, né, para quem está começando e, enfim, leitura da IN, leitura do decreto 3048, da lei 8213, também é interessante quando a gente está falando de atividade rural e de atividade especial e de vários assuntos, na verdade, a gente lê entendimentos judiciais para ver como que o nosso tribunal está reconhecendo esses períodos de atividade rural, enfim, para a gente ir se familiarizando com o assunto. Eu sempre gosto, antes de encaminhar um processo, ler os entendimentos atuais. Eu pego jurisprudência ali aqui eu estou falando do TRF4, né, da 4ª região. Então eu gosto de ler para ver como é que está sendo reconhecido, se me dá um insight interessante ou uma prova que eu posso juntar, ou enfim, os entendimentos eu acho que é super interessante e deixo sempre essa dica para os alunos, tá? Então eu recomendo lá na IN 128, a partir do artigo 109, tem toda a explicação do segurado especial, quem são os segurados especiais, deixei aqui para vocês, né? Produtor rural, pescador artesanal, assemelhado, tudo mais, como é que funciona, quando que descaracteriza ou o que não descaracteriza a atividade rural. Então, eu recomendo muito a leitura desses artigos aqui. A partir do 109, vocês vão ver que vai ter uma lista. Inclusive, no artigo 116, tem, além da autodeclaração, que eu falei para vocês que é um documento obrigatório para a gente juntar, tem uma lista de vários documentos que o INSS aceita. Mas eu junto sempre documentos de terra, nota de produtor rural, né? Se tiver certidões em que o segurado ele é qualificado como o pai de segurado, né? Os familiares do grupo familiar são qualificados como agricultores. Nesse caso, estou falando de rural na infância, né? Por isso que eu estou sempre puxando a prova em nome do pai. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Então, assim, documento de terra, já falei, INCRA, ITR, ficha de criador de gado, enfim, documento do sindicato que o pai ali, né, ou a mãe, enfim, a família vinha pagando anuidade ao sindicato rural. Então, são documentos tudo que comprovam que se tratava de uma família de agricultores. Aqui deixo também a súmula no TRF4, né, a súmula 73, admitem-se como início de prova, prova material do efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar, documentos em nome de terceiros, membros do grupo parental. Por quê? Porque realmente, se a gente estiver falando de rural na infância, nesse caso, eu estava reconhecendo rural na infância, a partir dos 10 anos de idade desse cliente. Nesse caso, a prova ela era toda em nome dos pais, não era em nome próprio, porque a gente estava falando ali de um segurado que estava crescendo, que cresceu no meio rural, na atividade em regime de economia familiar, junto com os seus pais. Então, a prova toda, os blocos, né, as terras, tudo era em nome dos pais. Então, geralmente eu deixei aqui em regra, tá? A gente vai depender muito do contexto, do que aconteceu com aquela família, mas em regra, a gente está falando de rural na infância, a comprovação vai ser em nome dos pais, integrantes do grupo familiar, né? Claro. E se a gente estiver falando de rural, quando o cliente ele casa, né? Ele trabalhou com os pais na agricultura, aí ele casou. A partir do casamento, entende-se que ele constituiu uma nova família, né? Um novo grupo familiar. Então, aí a prova, né? O marco temporal da prova passa a ser em rural, em nome próprio ou em nome do cônjuge, né? Então, assim, até o casamento eu considero as provas em nome dos pais, né? Se esse é o contexto, de novo, né? Em regra. E aí, a partir do casamento, as provas passam a ser em nome próprio ou do seu cônjuge, né? Porque entende-se, né? Que adquiriu um novo grupo familiar, depois com os filhos, tudo mais. Então, sobre provas, assim, né, comprovação, mais ou menos é isso que a gente vê na prática, pelo menos na atividade rural, no tipo de atividade rural que eu atuo ali no escritório. No requerimento, gente, na petição, isso aqui é a continuação da nossa petição. Inclusive,
Esse modelo de petição e depois a autodeclaração, tudo eu vou deixar lá para o pessoal do DPC no nosso curso, que eu vou deixar link aqui embaixo, quem quiser. Vou explicar depois um pouquinho mais, mas essas aulas toda semana eu faço no YouTube, e aí eu boto lá no DPC com um material de apoio específico, e aí eu junto os modelos, alguma coisa assim que eu usei, para prestigiar quem tá lá, né? E, gente, o valor é uma barbada, então recomendo, mas eu vou explicar um pouquinho mais depois, tá? Na petição, gente, petição administrativa, eu faço muito objetiva, assim, uma forma clara. Então, vocês viram, eu deixei toda a listagem, né? Eu costumo dizer que eu perco tempo, gosto de perder tempo com os clientes no início, organizando prova. Se precisar, gente, eu ligo para os clientes e falo assim: olha, eu estava olhando aqui as terras, eu não entendi como que aconteceu, me explica de novo, para que eu realmente possa desenhar essa situação do cliente e para facilitar o entendimento do servidor. Nesse caso do cliente, foi um caso assim: eu atendi, ele me explicou, me mandou as provas depois. Então, depois que eu já tinha atendido ele, eu fui olhar as provas para listar, para fazer tudo bonitinho, para construir a história desse cliente. E eu fiquei muito na dúvida, porque vocês viram, ele tinha terras dos avós maternos, e aí o pai adquiriu, e aí depois tinha a terra da avó, enfim, era difícil de compreender, assim. Então eu pedi para ele me explicar, e ele me explicava, para realmente eu ter conhecimento do que aconteceu e poder colocar isso no papel para o servidor entender, né? E até para ficar organizado os documentos, enfim, tudo mais, tá? Então a petição, voltando para a petição, é super objetiva. Eu faço a listagem, faço tudo, e nos requerimentos da mesma forma, gente. Aqui eu volto a pedir que seja reconhecido a atividade rural que eu estou requerendo, 82 a 90. Sucessivamente, eu peço que seja, então, marcado uma justificação administrativa, que é para ter a oitiva de testemunhas, né? Antes disso, nesse caso nem teve, tá? A autodeclaração e os documentos juntados foram suficientes. Por isso que é importante perder este tempo, porque pode ser que nem sejam chamados testemunhas, porque a prova tá tão redondinha, tá tudo batendo tão bonitinho, que o servidor se convence que, de fato, essa atividade rural foi exercida e nem chama testemunhas nem nada disso, tá? Então, realmente, mas eu sempre deixo no pedido aqui que, sucessivamente, se for o caso, para ser deferida a justificação administrativa, a JA, que a gente chama, né? Pedir os reconhecimentos dos períodos de atividade de carteira que o cliente tinha no CNIS, estava tudo, o restante dos períodos estavam todos no CNIS. Então, realmente, a preocupação maior nesse caso era o reconhecimento da atividade rural e a concessão da aposentadoria, né? Tudo mais. Então, realmente, gente, petição administrativa, eu sempre falo assim para os alunos, tem que fazer, né, é uma sugestão, né? Eu sempre faço, por mais simples que seja, eu gosto de fazer. E quando tem reconhecimento de atividade, seja período urbano, rural, especial, enfim, sempre abro tópicos específicos do que eu quero reconhecer. Não juntem, gente, é uma sugestão minha, não juntem jurisprudências, assim, juntem artigos da IN mesmo, IN 128, que é o entendimento do INSS. Se a gente estiver falando de um recurso, entendimentos do CRPS e tudo mais, mas não adianta juntar muito entendimento, assim, da justiça, né, jurisprudências, entendimentos judiciais, porque, né, não faz muito sentido e eu acho que polui muito, assim. Salvo casos muito específicos que a gente realmente precisa buscar uma força aí do entendimento judicial. Mas se não, gente, petição simples, objetiva, fundamentos da IN, do decreto 3048, né, o 10.410. Então, assim, petição simples e objetiva, tá? Isso que eu tenho para falar para vocês sobre petição. Depois, na hora de mandar, esse aqui não é a tela do cliente, tá? Só para explicar. Mas, na hora de eu protocolar esse requerimento, vai ter uma tela específica em que vai aparecer todos os vínculos do segurado. Essa é uma tela super importante para que a gente possa conferir se estão todos os vínculos ali. Se não tiver, eu acrescento manualmente. Então, aqui eu estou mostrando para vocês do processo. Eu inseri nesse campo aqui, eu boto no maisinho aqui, eu inseri o período rural que eu quero reconhecer. 4/11/82 a 31/1/90. Então, aqui é adicionado manualmente. Se eu tenho um período de carteira, que por acaso não está no CNIS, eu adiciono. Se eu tenho um período... Enfim, eu adiciono os períodos que eu quero reconhecer, tá, gente? Aqui é um campo também que a gente pode estar colocando como atividade especial ou atividade de professor. Então, na aula de requerimento administrativo, eu mostro isso mais por dentro, mais específico. Recomendo que assista. Aí, eu fiz o protocolo administrativo, tá? O que aconteceu? O servidor abriu uma exigência. Olha só,
que é realmente quando ele ficou em dúvida em relação à autodeclaração rural. Por isso que eu gostei desse processo, para mostrar realmente na prática, tá? Porque pode acontecer do servidor ficar em dúvida ou faltou um documento que ele precise que seja juntado, e aí a gente vai vendo, as exigências vão acontecendo. Geralmente, não vem prazo para a gente cumprir, né? Às vezes o servidor deixa, cumprir essa exigência até dia tal. Aí vocês sabem que a data fatal para cumprir é aquele dia ali que ele deixou registrado, né? Expresso. Mas se não vier prazo, vocês já saibam que é 30 dias. E aí, nesse caso desse processo, acho que tá pequeno aqui para vocês, né? Deixa eu ver. Olha o que o servidor colocou. Ele entendeu que há inconsistência na autodeclaração e que precisam ser corrigidas ou esclarecidas. Ele colocou assim: preencher todos os campos, que eu salvo engano, eu não tinha colocado o CPF de um dos irmãos ali, se eu não me engano. E foi declarado no campo 2 que o servidor, que o trabalhador, né, somente. Não, vamos voltar. Foi declarado no campo 2 que trabalhou somente na condição de proprietário. Vou mostrar depois para vocês. Mas no campo 3.1 indicou terceiros como os proprietários e propriedades em municípios diferentes. Olha que interessante. Assim, caso seja trabalhado sob outra condição, deverá corrigir o campo 2, ou se não trabalhou em terra de terceiro, corrigir o campo 3.1. Então, o que eu fiz? Eu vou explicar para vocês por que eu coloquei dessa forma. Olha só, eu disse para vocês que o segurado, ele trabalhou em terras dos avós no início, e depois o pai dele comprou parte dessas terras dos avós. Como era toda a família, né, dos avós, eu coloquei que em todo o período ele tinha sido proprietário. Mas, de fato, o correto seria realmente ter colocado que no início eles não eram proprietários, né? Os avós eram proprietários. Na verdade, eu não acho nem que tá incorreto, porque era toda a família. Mas se a gente for na ponta ali, né, na ponta do lápis, realmente faz sentido, mais tecnicamente correto, eu fazer essa separação que eu fiz e vou mostrar para vocês. Mas eu havia colocado como todo o período proprietário porque eram as terras da família. E eu já coloquei em outros processos que foi reconhecido normalmente, assim. Mas, enfim, eu costumava colocar assim. Mas, enfim, achei que o servidor estava analisando de uma forma bem atenciosa e acho que faz sentido realmente. Mas por que ele pediu, né? Porque eu coloquei como proprietário e aqui eu coloquei uma pessoa que eu não tinha colocado como integrante do grupo familiar, que era o avô. Então, o que eu fiz aqui, ó? Aí sim eu dividi. Eu coloquei, ó, vocês vão ver que era 82 a 90. E aí, na autodeclaração retificada, o que eu coloquei? 82 a 83. Por que 83? Era exatamente um dia antes do pai dele ter adquirido as terras. Da onde eu tirei essa data? Lá do registro de terras, olha lá. Em 16 de março de 83, o pai dele tinha adquirido as terras. Então, eu coloquei essa separação aqui. Até 15 de março, um dia antes, coloquei que então eles eram parceiros. De fato, eles eram parceiros dos avós, né? A família plantava junto, mas em parceria. A partir do tempo que o pai comprou as terras ali, os pais compraram as terras, coloquei então como proprietário, porque daí eles eram proprietários, e depois eles começaram a exercer junto também na terra da avó, mais terras, então ficaram 3 terras ali, mas eram todas vizinhas. Aí eu coloquei então que ali, a partir dessa data, eles eram proprietários e parceiros, né? Então ficou bem divididinho, achei que ficou bem ok essa situação, mas só para vocês entenderem que essas coisas elas podem acontecer no meio do processo e é muito comum que aconteçam, tá? É melhor do que o servidor só indeferir, não, né? E achar, olha, tá errado, vou indeferir. Não, gente, vamos explicar, né? Então eu achei bem tranquila esse cumprimento da exigência. E aí, o que eu fiz? Para explicar essa situação toda, porque realmente era uma situação bem específica, mas que é muito comum acontecer, eu juntei uma petição e reforcei tudo que eu já tinha falado lá na petição inicial, né, no requerimento inicial, de que realmente eram terras ali, parceiro, terras do avô. Depois, 16 de março de 83, ele virou proprietário, porque daí as terras, né, foi em nome do pai, a data em que os pais adquiriram as terras do avô, parte das terras, né? E depois, em 30 de 10 de 84, ele era proprietário, mesmo as terras acima, e de forma concomitante, ele também foi parceiro nas terras dos avós, nananana, e ficou bem explicadinho. E aí, eu coloquei aqui, gente, olha só, eu até não tirei, depois eu vou deixar lá no DPC toda a petição para vocês verem, mas eu, de novo, reiterei a situação, porque vocês viram que o segurado, o servidor, ele falou que eram terras de municípios diferentes. Então, o que eu fiz? Eu realmente expliquei
que eram municípios diferentes, mas elas eram terras vizinhas. Então a gente colou, o cliente me mandou foto do Google Earth em que a gente cola e mostra quais eram as terras. Então elas eram a mesma terra, assim, né? Só que realmente havia essa divisão pelo Rio Pardinho, mas ela podia acontecer de forma concomitante porque eram terras vizinhas. Então, assim, mas realmente, se a gente vai ver o servidor, não estava errado de pensar, pô, mas como é que ele estava em duas terras ao mesmo tempo? Terras em municípios de vizinhos, como assim? Então, por isso que a gente peca pelo excesso de explicar realmente tudo certinho, para que o servidor possa entender. Nesse caso, a aposentadoria foi concedida. Realmente foi um processo bem legal de trabalhar. E foi concedida rural antes dos 12 anos de idade, na via administrativa, com reconhecimento direto, sem recurso, sem via judicial. Então foi um processo bem interessante. E olhem só, quando eu falo que eu vou voltar, quando a aposentadoria é concedida, não necessariamente eu posso assim, deu, tá concedida, tá tudo certo. Eu preciso conferir essa concessão. Vocês concordam comigo? Então, o que eu faço? Primeira coisa, gente, aviso o cliente. Dou notícia boa. Segunda coisa, eu baixo aquele processo administrativo lá no Geridium onde enviei, ou se vocês enviaram pelo meu INSS do cliente, pode baixar pelo meu INSS também. Eu baixo o processo e eu vou analisar a tela Prisma, que é a tela onde constam, todos os períodos que o INSS reconheceu. Olha só. Aqui está a atividade rural, 4/11 de 82 a 3/11 de 84, aqui teve essa divisão, mas logo em seguida, um dia depois, 4/11 de 84 a 31/1 de 91. Então, esse documento aqui é super importante, essa tela aqui é super importante porque vai mostrar um a um, né? E aqui vocês vão ver que tem 2 e 2 anos, né? Então, todo o período foi computado, né, para tempo de contribuição. Vocês estão vendo que a carência, esse período rural, ele não conta como carência, conta como tempo de contribuição, tá, gente? Então, foi todo o período aqui, são os períodos de carteira dele, tudo, contribuinte individual que ele teve. Todos esses períodos, eu confiro para ver se, de fato, foram reconhecidos todos os períodos, porque pode acontecer de eu estar pedindo só o tempo rural, né, enfim, e daqui a pouco, no meio do processo, ali aconteceu alguma coisa, um erro no sistema e faltou um período de carteira, que até estava no CNIS e depois não foi reconhecido. Então, eu sempre pego esses períodos que foram reconhecidos e coloco e comparo com o meu cálculo, né? Ou faço de novo o cálculo, ou comparo com o cálculo que eu já tenho, para ver se de fato todos estão reconhecidos, se o rural está todo reconhecido, se está tudo ok, tá? Então, eu realmente... Aqui, o segurado chegou com 41 anos, 2 meses e 29 dias. Então, foi o tempo total. E aí, eu realmente comparo tudo isso com o meu cálculo e bateu certinho 41, 3 e 27. Deu essa variação de 2 diazinhos ali, que não é o caso, tá? Mas, então, todos os períodos que eu pedi foram reconhecidos, tá? Aí, gente, reconhecendo. Então, o tempo de contribuição tá ok. Não vou precisar revisar, né? Porque se eu tivesse, por acaso... visto que algum período não tivesse sido reconhecido, ou parte do rural, ou um período urbano, enfim, eu posso fazer, como a aposentadoria foi concedida, eu posso fazer uma revisão administrativa ou revisão judicial. Nesse caso, para tempo de contribuição, todo o tempo foi reconhecido, então tá tudo ok. Mas eu também tenho que analisar a carta de concessão, para ver se a regra que foi reconhecida, né, que foi... concedida está correta, está de acordo com o meu planejamento, para ver se os salários, se tem alguma coisa que está, enfim, equivocada, se a remita certa, né? Tudo isso. Então, aqui eu deixei para vocês, ó, conferir se foi concedido na regra correta, os cálculos e os salários de contribuição, se foram considerados corretamente. Deixa eu até ver se eu tenho essa carta, eu acho que eu não tenho aqui. Mas depois eu vou deixá-la para vocês. Mas eu sempre confiro, depois vocês vão ver, inclusive... Tem muito aluno que pergunta se, quando a gente vai fazer o requerimento de aposentadoria, se a gente precisa pedir quais períodos que a gente deseja que sejam descartados, né, excluídos do cálculo. E não, gente, não é obrigatório, porque o sistema do INSS faz isso de ofício, tá? Ele realmente, conforme ele for reconhecer o tempo de contribuição, ele faz análise de todos os benefícios e das melhores formas de benefício. Então, faz os descartes específicos. Por isso que o cálculo bateu bem certinho, eu nem tinha juntado o cálculo, vocês viram. Claro que depois, sempre que for concedido, a gente confere para ver se está tudo ok, né? Mas não é obrigatório a juntada do cálculo ou do planejamento, enfim, né? Depois a gente só confere. Gente, DPC, sobre o caso foi isso, tá?
Mas eu vou deixar lá no DPC, por isso que eu deixei aqui para vocês, eu vou deixar o meu modelo de petição desse processo, tanto do cumprimento de exigência, quanto do modelo de requerimento em si. Vou deixar a carta de concessão também, só para vocês verem que eu ia trazer aqui em aula e acabei me esquecendo, tá? Na verdade, essa aula eu tinha gravado, gente, mas eu não gostei muito, tinha faltado informação. Eu pensei, não, vou trazer aqui a tela Prisma para vocês, mostrar ali que foi reconhecido, explicar para vocês a carta de concessão. Então, eu regravei e acabei esquecendo a carta em si, só deixei no material, né? Mas o DPC é o meu curso e da Prof. Júlia Batista, um curso novo aí que a gente está fazendo. Foi um curso pensado com muito carinho, que a gente fala realmente dos bastidores do nosso escritório, dos serviços consultivos. Então, lá a gente fala do requerimento de aposentadoria em si, e aí a gente junta o nosso modelo lá do escritório. A Prof. Júlia dá essa aula lindamente, brilhantemente. A gente tem um módulo sobre planejamento em si, em que a gente fala casos de planejamento lá do escritório, casos práticos realmente. E aí a gente separou os casos por categoria de segurado, então tem planejamento de segurado facultativo, de contribuinte individual, de empresário, nessa separação para que realmente possa facilitar a vida de vocês. Com todos os modelos, com certeza. Tem todos os serviços consultivos, emissão de guia, pedido de retificação de PPP, pedido de estabilidade, acerto de vínculos e remunerações, o pedido de aposentadoria, análise de concessão, formas de valorizar o trabalho de vocês. Então, assim, realmente são os serviços consultivos que a gente oferece lá no escritório, desde o planejamento até a concessão almejada. Então, realmente, por isso que a gente chamou o curso, né, o DPC, do planejamento até a concessão almejada. Então, somos realmente o bastidor do nosso escritório. Tá? Realmente é um valor de barbada, é uma mensalidade, gente, vale muito a pena. E convido vocês, tem aula aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo da aula também, para que vocês possam acessar lá para ver. Quem é aluno da Prof. Júlia, do treinamento, também tem uma condição diferenciada. Então, realmente, gente, é uma barbada. Vou deixar o link aqui. E eu acho que sobre isso era o que eu tinha para falar, gente. Eu agradeço muito quem esteve aqui comigo. Se curtiu, curta aqui, dá os seus likes, compartilhe com algum colega que possa se interessar. Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito e ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações. Certo, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais casos práticos aí. Já estou pensando em vários aqui que vai. O escritório está acontecendo e os casos práticos estão acontecendo, né? Mas eu gostei muito desse para falar realmente dessa coisa da atividade rural, da autodeclaração, cumprimento de exigência, tudo isso, o processo ele vai se desenrolando, e eu achei um caso bem interessante, inclusive com reconhecimento direto na via administrativa, que não é sempre que acontece, tá, gente? Eu falei para o cliente, quando eu falei para ele assim, eu falei, não, assim, ó, que abençoado, porque não é tão simples. Claro que a gente desenhou realmente todas as provas, então tinha documentação, assim, uma farta documentação mesmo. O servidor estava com vontade de analisar, tanto que ele ficou em dúvida. Ele poderia ter interferido direto por causa dessas inconsistências, que ele entendeu que eram inconsistências, mas ele preferiu abrir exigência. Olha que interessante. Então, realmente, eu pude explicar, reiterar toda a situação que eu já tinha falado, mas foi deixando mais claro e o processo foi se desenhando. Então, realmente, eu achei um caso muito interessante de falar com vocês e vou trazer ainda mais casos aqui. Quem tiver sugestões de assuntos, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz. Certo, meu povo? Então, até a próxima!